Bom, alunos, dando continuidade na matéria do primeira série, segundo bimestre, agora nós vamos falar sobre os processos de globalização e redes geográficas. Em princípio, nós falamos sobre a composição das etnias que migraram para o Brasil. Agora nós temos que entender que quando há esse processo de migração, as pessoas que vêm para o Brasil ou vêm para outros países, né, eles trazem consigo a sua cultura, as suas atividades econômicas que eles exerciam nos países que eles vieram, né? Mas, hoje, especificamente, né, a nossa aula é a respeito do conceito de globalização e redes geográficas. Quando nós falamos em globalização, nós temos que ter a ideia que o mundo, ele, teoricamente, vendo pela visão geográfica, ele teve um encolhimento nas distâncias de informação. Ele teve um encolhimento nas distâncias comerciais. Não quer dizer que as distâncias reais diminuíram, né? A distância, por exemplo, de Sorocaba até São Paulo, ela continua sendo a mesma, né? Só que os métodos de transporte de informação e de comércio, com o progredir dos anos, ele diminuiu. Para nós entendermos melhor, nós temos que ter uma definição básica de encurtamento geográfico de distância, né? Existe uma distância física, né? Uma distância física é a distância métrica, né? Por exemplo, de Sorocaba a São Paulo, você tem 78 quilômetros. Ele continua sendo 78 quilômetros, independente do momento do tempo que nós vemos. Em 1500 é 78 quilômetros. Em 2020, 78 quilômetros, né? Essa distância física, ela continua a mesma, mas a distância tempo, essa teve uma redução. Pensemos que em 1500, as formas de transporte, tanto das informações como dos produtos, ou eles eram feitos a pé, carruagem, barcos à vela, né? E esses meios de transportes, eles tinham aí uma média de velocidade de 16 quilômetros por hora. Então, vamos pensar que o tempo que você levava para transportar uma informação, um produto, ele tinha que ser baseado nessa velocidade hora, né? Vamos imaginar Cabral ao chegar no Brasil, né? Quando ele saiu de Portugal, até ele chegar ao Brasil e descobrir, entre muitas aspas, né, um novo mundo, a América, aqui o Brasil, esta informação que Cabral chegou ao Brasil, quanto tempo demorou para os portugueses descobrirem esta informação? Demorou o tempo dele sair de Portugal, vir até o Brasil, fazer a sua estada aqui no Brasil e retornar a Portugal. Isso aí demorou mais de 3 meses para uma informação que era vultuosa, era importante na época. Por quê? Porque ele conseguia transportar-se ou transportar a informação com ele, porque ele tinha que ser o mensageiro, né? Mesmo a carta de Pedro Vaz de Caminhas, né? Que é um documento histórico da descoberta do Brasil, ela só foi possível ser divulgada aos portugueses quando as caravelas de Cabral retornaram à Europa. Isso demorou mais de 3 meses, uma informação relevante, importante, porque o tempo da informação, neste momento, era 16 quilômetros por hora, né? Você, com o passar do tempo, teve novas inovações de transporte. Por exemplo, o motor a vapor. O motor a vapor dinamizou essa velocidade de 16 quilômetros por hora para 57 quilômetros por hora, mais do que o dobro. Então, a velocidade do tempo da informação diminuiu
mais do que a metade, né? Pensemos que se Cabral tivesse chego ao Brasil em 1850 e já existissem os motores a vapor, esta informação que demorou mais de 3 meses chegaria em 1 mês e meio. Não quer dizer que a distância física diminuiu, quer dizer que a distância da informação, o encurtamento do tempo para a informação, né, devido à nova tecnologia, diminuiu. Né? Então, de 1850 a 1930, as velocidades da informação ou a velocidade do transporte de comércio também diminuiu. Né? E, em posterior, nós podemos ver os aviões a hélice, em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os aviões a hélice, eles conseguiam sair desse tempo de 57 quilômetros por hora e partir a 480 quilômetros por hora, a 640 quilômetros por hora. Então, a informação é muito mais rápida, se você for comparar o tempo da informação em 1500, que era 16 quilômetros por hora, né? As distâncias continuavam a mesma, mas o advento de uma nova tecnologia fez com que as informações e os produtos pudessem ser transportados e enviadas as informações numa velocidade muito mais rápida. Né? Então, esse encurtamento das redes de informações e produtos, ela vai de acordo com os avanços tecnológicos. Podemos ver que em 1960 você tem já os aviões a jatos, que são aviões supersônicos, eles andam ou eles voam, né? Eles voam mais rápido do que a velocidade do som. Um Concorde voa a mais de 1.100 quilômetros por hora. E com esta velocidade, a informação transportada por ele também é mais dinamizada. Né? Isso nós falamos de distâncias físicas. Né? Também temos que pensar que as informações hoje, elas não dependem de um mensageiro físico. Né? Vamos pensar da seguinte forma, né? A carta de Pero Vaz de Caminhas, do descobrimento do Brasil, ela tinha que ter um mensageiro, uma pessoa que transportasse essa informação. Né? Hoje, com o advento da tecnologia, com o advento da eletricidade, com o advento da internet, as informações, elas independem de um transporte físico. Você consegue mandar isso, uma informação online, ou seria ao vivo, né? Acontece um desastre do outro lado do mundo. Em poucos segundos, essa informação já virou o mundo. Uma coisa que seria impensável em 1500, em 1850, em 1930. Né? Em 1930 você já tinha o rádio, mas o rádio ele não tinha esta velocidade de informação que nós temos hoje. Então, a ideia do encurtamento do planeta, né, não é o encurtamento físico, e sim o encurtamento da distância e a velocidade a qual se transporta uma informação. Né? A ideia, dentro, por exemplo, desse gráfico, você vê que o mundo, em 1500, ele parecia ser maior do que ele é realmente. Por quê? Porque as distâncias e a velocidade em que você tinha que transportar essas informações e os produtos era muito pequena e o mundo se tornava muito grande. Você chegando aos dias de hoje, as distâncias, elas teoricamente, elas não existem, né? Porque você consegue transportar uma informação online. Você consegue fazer uma transferência bancária comercial online. Eu consigo transferir uma quantia em dinheiro para uma conta em outro país num clique de computador, num clique de celular, uma coisa que seria impensável. Isso aí cria
as redes geográficas de comunicação, de informação e de transporte. Até o transporte físico de bens, ele conseguiu diminuir muito, né? Imaginemos que uma pessoa na Europa, em 1500, que fez a encomenda de uma especiaria, que seria um tempero na Índia, ele deveria aguardar meses para conseguir receber o produto que ele encomendou, num custo muito alto, um valor elevadíssimo, né? Hoje, por exemplo, nos momentos que nós vivemos de afastamento físico e distanciamento das pessoas, né, nós acompanhamos, por exemplo, compra de respiradores hospitalares para o tratamento da Covid-19. Esses produtos foram comprados na China, transportados de avião, e em menos de uma semana estavam no Brasil. Seria um distanciamento, a distância física do Brasil com a China continua sendo a mesma de todos os tempos, mas a distância da informação, a distância do transporte, ela foi reduzida. Aparentemente o mundo seria menor. Em 1500, em uma semana, você não conseguiria fazer uma compra de 100 quilômetros de distância. Hoje você faz uma compra do outro lado do planeta, né? Então, a ideia de encurtamento do planeta é referente a essa distância relativa entre a informação e o comércio, com o avançar das tecnologias de transportes e comunicação, né? Então, este seria o tema do encurtamento do planeta, né? Para nós entendermos de uma forma mais simples, né? O planeta ele foi passando por revoluções de modernização da sua sociedade, né? A ideia de que o mundo, né, ele deixou de ser pequenos agrupamentos, pequenas ilhas, pequenos grupos de pessoas individuais e se tornou uma coisa global. Eu tenho contato com todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Esse processo que a gente pode chamar de globalização rústica, inicial, ele começou com as grandes navegações europeias, onde o homem europeu conseguiu ter o conhecimento de um planeta inteiro e conseguir fazer esse comércio, né? A primeira revolução industrial, que a gente pode citar lá na Inglaterra do século XVIII, ela criou o advento das máquinas a vapor, né? E você tinha produtos feitos em série e o transporte desses produtos feitos em massa, numa velocidade muito maior do que nós podemos falar do século XV, lá nas primeiras navegações, né? Podemos dizer que a segunda revolução industrial seria a criação das máquinas elétricas, né? Que você consegue ter o motor elétrico e a eletricidade, né? O motor elétrico ele vai desenvolver as máquinas e as produções, e a eletricidade, num futuro próximo, iria desenvolver os meios de comunicação, partindo primeiro do telex, depois o rádio, depois a televisão e mais à frente, nos dias de hoje, a própria internet. Um processo mais avançado, ele foi dependendo do avanço tecnológico das civilizações, né? A saída do motor a vapor para o motor elétrico, isso aí criou novas tecnologias, né? E nós temos a última revolução tecnológica, né, a técnico-científica, né, que é a que nós vivemos hoje. A era da informática, né, ou a geração Z, como é chamado, né, e você cria uma ideia, né, das aldeias globais. Quando nós analisamos
por exemplo, o século XV, lá, na ideia de antes das grandes navegações, né, você tinha aldeias independentes, um país que tinha os seus agrupamentos de pessoas e fazia o comércio físico. Hoje você tem aldeias, muitas aspas nessas aldeias, né, agrupamentos sociais, por exemplo, Sorocaba. Sorocaba, se nós formos pensar em nível de mundo, ele seria uma pequena cidade no planeta, mas ela está ligada tanto em tecnologia, informação e comércio com o mundo todo, o que não aconteceria no século XV, século XVI. Cada cidade seria, assim, uma coisa independente. Eu preciso de um produto de Sorocaba no século XV, claro que nem existia Sorocaba no século XV, né? Mas supostamente eu preciso de um produto de uma cidade X, eu teria de ir até a cidade X fisicamente, buscar o produto e levar ele para o meu destinatário. Hoje, você consegue ter essas aldeias globais, porque todas as pessoas estão interligadas pelo meio da tecnologia e pelo meio da comunicação, né? Criando desta forma um mercado global, um mercado internacional, onde o mundo, em tese, reduziu o seu tamanho, não físico, mas o tamanho das informações e do transporte de mercadoria, né? Então, este seria o nosso conteúdo desta aula sobre processos de globalização e aldeias globais.